Olá, eu sou o Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula eu vou te ajudar a analisar graficamente o sinal de uma função, ou seja, quando uma função é positiva ou negativa a partir da análise do gráfico. Então vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá? Ó, é bem simples, é bem tranquilo, eu vou direto ao ponto aqui com você. A ideia é a seguinte, tem muitas situações que você vai analisar um fenômeno e numa aplicação prática, por exemplo, lucro de uma função, dependendo da quantidade que você produz, da quantidade que você comercializa de um certo produto, ok? Então eu quero saber quando é que o lucro é positivo ou quando é que o lucro é negativo, né, dando prejuízo para a empresa. Então eu tenho que fazer essa análise. E graficamente isso fica muito simples. Então imagine, por exemplo, um gráfico assim, ó, eu tenho uma função assim e eu quero saber quando os valores da função são positivos ou ainda quando os valores da função são negativos. A primeira ideia que você tem que ter aqui é a seguinte: primeiro, eu quero olhar os valores da função, então eu estou olhando aqui para o eixo Y. O que eu vou obter como resultado no eixo Y. E eu percebo também, ó, vem comigo, que aqui eu tenho a altura zero, então aqui para cima os valores da função são positivos e aqui para baixo no eixo os valores são negativos. Então você bate o olho e você tem aqui o 7 como uma raiz da função. Você viu no vídeo anterior justamente a ideia de raiz, então se você não assistiu, vai lá e veja o vídeo também, beleza? Aí eu tenho 7. Imagine, por exemplo, que se você pega agora um valor acima do 7, por exemplo aqui, ó, eu pego 10 e eu vejo qual é o resultado que a função dá quando eu calculo a função no x valendo 10. Eu vejo aqui que o correspondente bateu aqui. Então é um valor positivo. Por exemplo, aqui em cima, sei lá, 6. Então você nota que se eu pegar o 10, a função no 10, se eu escrever aqui, ó, f de 10, o resultado que eu obtenho é um valor positivo. Deu 6. E se eu fizer o mesmo cálculo, por exemplo, para um valor à esquerda do 7? Imagina que eu venho aqui e pego agora aqui, por exemplo, o número 3. Eu faço o valor da função, bate aqui e eu percebo que está abaixo do eixo x, né? Então aqui eu obtenho, ó, por exemplo, menos 4. Então eu percebo aqui que nesse caso, ó, f de 3 é menor que 0. Deu negativo, deu menos 4. f de 3 deu negativo. Então você bate o olho e fala, Giacomo, eu já percebi. Se bater na parte de cima, se eu tenho aqui valores onde encontra a curva acima do eixo x, a função é positiva? É exatamente isso. E se você fizer cálculos e obter aqui, ó, valores da função, encontrando o gráfico aqui, ó, abaixo do eixo x, a função é negativa. Então, basta você observar, ó, que essa função aqui, ela é positiva, ó, para todos os números que estão aqui, nesse caso, à direita do 7, à direita da raiz. Então, você diz que a função é positiva, ó, os valores da função são positivas para x maior que 7. E eles são negativos, ó, estão abaixo aqui, encontrando a curva abaixo do eixo x, ó, para valores menores que 7, para x menor que 7. Então, ó, positivo aqui à direita do 7 e negativo aqui, ó, à esquerda do 7. E isso, você usa essa ideia para qualquer tipo de gráfico. Encontrou acima do eixo x a curva, naquela região a função é positiva. Encontrou abaixo, naquela região a função é negativa. Então vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Imagine agora aqui um gráfico, ó, com duas raízes, 3 e 8. Você já percebe, ó, que ela é positiva aqui nessa região, ó, positiva aqui nessa região, ou seja, aqui à direita do 8 e à esquerda do 3. Então você diz que a função é positiva para x menor que 3 ou x maior que 8. E aonde ela é negativa? Aonde ela está encontrando abaixo do eixo x? Você fala, Giacomo, tá fácil, ó.
está aqui nessa região aqui, ó, entre 3 e 8. Então, é só dizer agora que ela é negativa nesse intervalo de 3 a 8. E você viu nos vídeos trabalhando os intervalos numéricos aí na playlist de fundamentos, como é que eu escrevo isso? Então aqui fica fácil, né? Você coloca o 3, coloca o 8, ó. Se você não assistiu esses vídeos, vai lá e assiste, ó. Então eu coloco o 3 e o 8, é só colocar o sinal de menor para x entre 3 e 8. Beleza? Nesse intervalo, a função é negativa, beleza? Agora, tem situações onde você tem mais que um gráfico, você tem 2, 3 gráficos, né? 2, 3 funções ali plotadas no mesmo espaço. Como é que eu analiso qual função é maior e menor que a outra? Isso a gente vai ver no próximo vídeo, então eu te aguardo, beleza? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um grande abraço e até a próxima!